Apóstolos, nós leremos o capítulo 16, dos versos 11 até o verso 15. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor nosso Deus, à luz da sua palavra lida, nós clamamos a sua misericórdia, a sua bênção sobre nós, que possamos, Deus, compreender uma porção mais, ó Deus, da revelação do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, clamando a sua bênção, Senhor. Amém. Queridos, nós há algum tempo estamos estudando o livro de Atos. Nós já vimos algumas coisas acontecendo na história da igreja, na igreja, fora da igreja, dentro da igreja, a ponto de ser necessário um concílio, por conta de heresia que estava se levantando dentro da igreja, duvidando da suficiência de Jesus. E então, passado este concílio de Jerusalém, o apóstolo Paulo e Silas, eles saem para a segunda viagem missionária. E a caminho para onde o Senhor os estava levando, revisitando as igrejas, eles continuaram pregando e fazendo a missão que é do Senhor. E no meio do caminho, o Senhor abre uma visão para eles, para que eles fossem até a Macedônia, onde um varão pedia ajuda. E o Senhor os encaminhou para lá, porque o Senhor tinha os seus eleitos na cidade de Filipos. O Senhor tinha um propósito para aquela cidade, o Senhor tinha uma igreja para ser plantada ali. E quando aqueles homens chegam naquela cidade, não havia nem sequer uma sinagoga para que eles pregassem o evangelho, como era de costume Paulo fazer. Procurava a sinagoga, pregava o evangelho, pessoas eram tocadas pelo Senhor, e então ali era iniciado uma nova igreja. É interessante, nós percebemos o Senhor agindo diretamente na história da igreja com poder. O poder de Deus na missão. Esse que eu queria propor para nós pensarmos um pouco nesta noite. O poder de Deus na missão. O poder de Deus na missão, ele é manifesto em primeiro lugar na atividade da vida de Paulo. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós percebemos a sua dedicação, o serviço que ele tem com o Senhor. Desde quando ele foi tocado pelo Senhor, desde quando ele foi encontrado pelo Senhor, o Senhor já prometeu, porque quando ele foi encontrado cego, o Senhor avisou para Ananias: vai lá, ora com ele, porque eu tenho uma grande obra na vida dele, e ele vai aprender a sofrer pelo meu evangelho. E esse homem então, ele é usado como instrumento do Senhor, e a bênção do Senhor, o poder do Senhor é manifesto na vida de Paulo, por onde ele passou. E agora ele chega à Macedônia. Ele caminhou pela Samotrácia, no dia seguinte ele vai para Neápolis, que era um porto de Filipos, e Filipos era uma cidade importante naquela região. Ele era um dos 4 distritos daquele lugar, era uma colônia uma colônia romana, onde naturalmente muitos romanos estavam lá, e era considerado um lugar bom para morar, porque os romanos não pagavam impostos lá. E era uma cidade próspera, era uma cidade onde o comércio era aquecido, onde o evangelho ainda não tinha chegado, então nós podemos considerar uma cidade que era pobre.
ou apesar de ser o principal distrito, como nós lemos ali, nós percebemos que faltava uma coisa muito importante naquele lugar: o temor ao Senhor verdadeiro. Faltava o Evangelho ser anunciado, a salvação em Jesus Cristo ser ali anunciada. Então, com grande poder, o Senhor usa a vida de Paulo para que aquele lugar fosse encontrado pelo Senhor. Moody, ele comentando esse texto, ele diz que essas cidades eram construídas em lugares estratégicos para que Roma mantesse a sua soberania. E era um lugar onde poucos judeus moravam, porque não eram muito bem-vindos ali. E isso nos demonstra o porquê não tinha naquele lugar sinagoga. Mas ali nós temos algumas pessoas se reunindo na beira de um rio, pessoas estavam se reunindo em um lugar improvável, buscando alguma coisa. E é interessante quando nós olhamos esses lugares improváveis. Com certeza o Senhor já falou conosco em lugares improváveis. Momentos que nós não esperávamos, o Senhor nos alcançou. É interessante, nós acabamos de ver um vídeo dos 98 anos da nossa igreja, uma igreja que começou num lugar improvável, um lugar chamado Capão das Amoras, um lugar que não era considerado muito bom. Aqui era um lugar considerado como brejo, considerado como alagado, mas o Senhor tinha um plano para este local, e debaixo de uma árvore, uma igreja foi plantada, de maneira improvável. O Senhor faz o extraordinário. No local improvável, o Senhor manifesta o seu poder, o Senhor manifesta a sua misericórdia no meio do povo. E assim como aconteceu aqui na Silva Jardim, estava acontecendo lá, naquela cidade macedônia, em Filipos, estava uma igreja sendo plantada. E o Senhor levantou os seus discípulos, os seus servos. O Senhor usou com poder aqueles homens para pregar num local improvável. Eles foram para a beira de um rio, pois souberam que lá havia uma reunião de pessoas, algumas mulheres, alguns homens também chegavam naquele local, para que pudessem manifestar a sua religiosidade. Era o único local que eles poderiam livremente expressar a sua fé, ou a tentativa de fé, porque nós vemos ali que eles não eram pessoas que conheciam o Deus verdadeiro, ou verdadeiramente o Senhor, mas eles estavam buscando algo. Ali estava uma mulher que estava buscando algo, e Paulo estava servindo ao Senhor, e sendo usado como instrumento do Senhor, por onde ele passou. Perceba, queridos, o quão extraordinário é isso, porque da mesma maneira que Deus usa o apóstolo Paulo para pregar o seu evangelho, da mesma maneira que Deus usou grandes homens, grandes pessoas para pregar o evangelho, hoje chegou a nossa vez. E se nós estamos aqui neste local, onde já foi um local improvável, é porque nós somos chamados pelo Senhor para pregar o seu evangelho, para provar do amor do Senhor, para provar do extraordinário do Senhor, para provar do poder do Senhor. Mas algumas vezes nós não entendemos a nossa responsabilidade. Algumas vezes nós estudamos uma boa teologia, nós estudamos ali uma boa teologia sistemática, nós entendemos a eleição, nós entendemos o poder de Deus, a ação do Deus Espírito Santo, nós entendemos o amor, a graça imerecida, nós entendemos o sacrifício vicário de Jesus, mas nós não conseguimos nos dispor a servir e a provar com intensidade daquilo que o Senhor tem proposto para os seus discípulos. O apóstolo Paulo, ele saiu totalmente da sua zona de conforto, ele saiu do local onde ele era alguém considerado como importante, ele saiu da sua zona de conforto, onde ele era alguém com poder, onde ele era alguém respeitado e temido, porque ele entendeu que ele era um discípulo do Senhor. E entendendo essa responsabilidade, entendendo quem é Jesus, entendendo a salvação única, exclusiva no Senhor, ele não conseguiu continuar da maneira como estava, ele não conseguiu ter uma vida mediana, ele não conseguiu viver o até aqui já está bom para mim. Ele buscou um pouco mais no Senhor, e o Senhor usou a vida dele com grande poder, e ele provou de coisas extraordinárias, plantação de muitas igrejas. E quer ver um paralelo extraordinário? A nossa igreja tem no DNA a plantação de igreja. Na primeira ata do conselho desta igreja, já tem a intenção de comprar um terreno em Santa Felicidade para ali plantar uma igreja. Somente agora estamos chegando no São Brás, no terreno, no bairro ao lado. Quantas igrejas já foram plantadas pela nossa igreja?
Quantos projetos missionários nós vimos aqui nos últimos meses, missionários que estão pregando o Evangelho em locais improváveis, homens do Senhor, pastores que estão plantando e revitalizando igrejas, com o incentivo da nossa igreja. Perceba, queridos, que a palavra do Senhor, ela é rica, ela é viva, e o que Paulo estava vivendo naqueles dias, naquela cidade macedônia, é o mesmo que nós estamos vivendo hoje, em 2024, o poder do Senhor é o mesmo, o poder manifesto por meio dos discípulos é o mesmo, o poder do Espírito Santo que habita, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é o mesmo, e Paulo estava provando do extraordinário do Senhor, fazendo o simples, se dispondo a chegar num local, chegar numa cidade, e fazer o simples, foi para a beira de um rio, e ali encontrou algumas pessoas, e ali se torna o início da igreja de Filipos. E aí quando nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 3 a 6, Paulo diz assim aos filipenses: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quando nós lemos a carta dos Filipenses, nós vemos o apóstolo Paulo extremamente grato, porque é a igreja que mais o auxiliou nas suas viagens, na sua plantação de igreja, na sua prisão, enviando donativo, enviando aquilo que ele precisava. Perceba, queridos, que uma reunião de oração na beira de um rio culminou em uma igreja forte, numa igreja pujante, porque o poder do Senhor estava lá. O maior interessado na igreja é o próprio Deus. Mas algumas vezes nós nos esquecemos disso. Algumas vezes nós pensamos que isso é para os outros. Mas é a palavra do Senhor para nós, de provarmos com intensidade do poder de Deus, de percebermos e vermos o que Deus está fazendo na história da igreja hoje, à luz do que Ele já fez no passado, à luz do que durante mais de 2000 anos o Senhor tem feito. E que extraordinário, queridos, que chegou a nossa vez de provarmos desse poder, de provarmos com a mesma intensidade de Paulo e Silas, na beira daquele rio, de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, de uma futura igreja sendo plantada. O poder é do Senhor. Graças a Deus nós temos provado disso aqui. Graças a Deus nós temos visto igrejas crescerem, igrejas serem plantadas, ministérios avançando. Graças a Deus nós estamos crescendo e avançando no reino. Mas até aqui não está bom. Nós temos muito mais para fazer. Há muitas cidades aqui à nossa volta que não tem uma igreja presbiteriana para servir. Nós temos um membro da nossa igreja que vem lá da Lapa até aqui, porque na cidade da Lapa nós não temos uma igreja presbiteriana, não temos uma igreja fiel às Escrituras. Queridos, perceba o convite para nós olharmos para o extraordinário do Senhor, para o poder de Deus nas coisas simples, porque quem vai desenvolver e tornar grande é o Senhor. Algumas vezes nós nos achamos pequenos, frágeis, fracos, e nós somos mesmo, isso é uma grande verdade, porque o poder é do Senhor, e Ele escolhe nos chamar para essa obra tão extraordinária, e para viver o poder de Deus, fazendo o simples, servindo ao Senhor onde nós estamos. Se você estiver na beira de um rio, é lá que o Senhor vai te usar. Se você está no seu escritório, é lá que o Senhor vai te usar. Se você está no bairro que você mora, é lá que o Senhor vai te usar. Aonde o Senhor nos coloca, é ali que Ele vai demonstrar o poder que é dEle. E algumas vezes nós não conseguimos compreender e ver que somos nós, o povo chamado, o povo escolhido, o povo com uma boa teologia bíblica, o povo que prova do poder extraordinário do Senhor. O poder de Deus na missão, ele é manifesto, em primeiro lugar, na vida de Paulo, ou na atividade da vida de Paulo. O poder de Deus é manifesto, o poder de Deus na missão é manifesto, em segundo lugar, na vida dos escolhidos. A partir do versículo 11 até o versículo 13, nós temos os discípulos caminhando e servindo ao Senhor por onde eles estavam passando,
aproveitando as oportunidades que eles encontraram naquele local, encontrando pessoas que estavam ali vivendo ordinariamente, sem perceber que eles estavam tendo uma vida mediana, uma vida muito pobre, uma vida muito longe do Senhor. Mas a partir do versículo 14, nós temos o testemunho do poder manifesto do Senhor na vida dos escolhidos. Versículo 14 nos diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Certa mulher, Lídia era uma mulher muito importante para aquele local. Era uma mulher muito bem sucedida. Ela trabalhava no ramo dos mercadores. Ela vendia tecido escarlate, violeta. Ela vendia tecido que era vermelho. E era muito caro esse tecido, porque ele era muito difícil de ser produzido. Precisava de 8.000 moluscos, que eles têm uma secreçãozinha vermelha, para juntar 1 grama de púrpura, para conseguir fazer um tecido vermelho. E quando nós hoje vestimos roupas vermelhas, para nós é muito tranquilo. Você olha lá a etiqueta, origem China. Se naquela época houvesse uma roupa vermelha e tivesse uma etiqueta nela, estaria lá escrito origem Filipo. E isso demonstra que essa mulher era muito rica, porque esse tecido não era para pessoas simples. O tecido vermelho, o tecido púrpura, ele era para pessoas de muito poder. Ele demonstrava que a pessoa possuía um alto cargo no governo. Ele demonstrava que aquela pessoa tinha muitos recursos e ela poderia então ostentar um tecido vermelho. E dada a dificuldade para conseguir essa tonalidade, nós conseguimos compreender que essa mulher, por ser uma mercadora, ela era alguém muito bem sucedida. E ao passo que nós percebemos que, além de ser muito bem sucedida, era uma mulher que estava buscando ao Senhor, mas ela não sabia disso ainda. Ela tinha ali uma certa religiosidade. E quer ver um paralelo muito interessante? Nós vivemos hoje numa cidade, num país que exerce muita religiosidade. Um país que tem um sincretismo religioso muito forte. Pessoas que possuem ali um grande veio de junção de pensamentos, de cultura, agora fugiu a palavra, quando você usa sempre a camiseta do time lá no... Superstição. Mas nós somos um povo de muita superstição. Exatamente como Lídia era. Ela exercia uma religiosidade, ela exercia a sua vida mediana. Apesar de ser muito bem sucedida, ser alguém de posses naquele local. Mas ali havia uma mulher que tinha sido escolhida pelo Senhor. E o poder do Senhor seria manifesto naquela cidade. Apesar dela ser muito rica, apesar dela ter muitos contatos, apesar dela conhecer as altas pessoas da sociedade, ainda assim ela não conhecia o Senhor. E aí então, nós somos constrangidos pelo poder do Senhor. Ela estava na beira de um rio, buscando uma coisa simples, e o Senhor a alcançou com algo extraordinário, porque ela era uma escolhida do Senhor. Queridos, que privilégio nós temos em nossa igreja, de ouvir testemunhos de pessoas que viviam assim como Lídia, que possuem muitas coisas, que provam de muitas coisas, que estão imersas em uma religiosidade, mas que verdadeiramente não conheciam ao Senhor. E a partir do momento que alguém prega o Evangelho, que ela ouve palavra de salvação, que ela ouve que quem salva é só Jesus, que as pessoas ouvem que somente o Senhor pode salvar, e são impactados pelo Evangelho, têm a vida transformada. Queridos, nós estamos vivendo aquilo que Paulo estava vivendo naquele momento, que Lídia estava vivendo naquele momento. Só que algumas vezes nós nos esquecemos até mesmo do dia que nós fomos alcançados pelo Senhor. Você lembra desse dia? O dia que você reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Você lembra do momento que foi muito alegre, que você vibrou, que você chorou, que você foi tocado pelo Senhor?
Algumas vezes isso vai ficando no passado e nós nos esquecemos do poder e da alegria que é receber esse chamado do Senhor, receber essa vocação do Senhor. E aí então nós vamos vivendo e nos amoldando ao presente século, nós vamos nos acostumando com as pessoas no dia a dia, com a cultura, e nós vamos nos esquecendo do poder de Deus. E nós não nos alegramos mais com o simples, que é algo extraordinário, que é conseguir reconhecer o Senhor como Salvador da minha vida, que é conseguir entender a responsabilidade que me vem a partir do momento que o Espírito Santo habita no meu coração, que habita em mim. Então eu sou um servo, eu sou um discípulo do Senhor, por onde eu passar, e então eu vou falar, eu vou explicar, eu vou trazer, eu vou falar do Evangelho para todo aquele que se mexe na minha frente, porque eu quero que todos vivam com a mesma intensidade, com a mesma alegria que eu estou vivendo, ou deveria estar vivendo. Percebam, queridos, que Lídia aqui ela se alegra, ela fica jubilosa, e ela não consegue guardar para ela vai pregar o Evangelho para a família dela, depois ela constrange os discípulos a ir para a casa dela, e nós temos o desenrolar, e aí vem de novo a pergunta: você lembra do seu primeiro amor? Do dia que você foi alcançado pelo Senhor, que você vibrou, que você ficou muito feliz, que você não conseguia guardar, que Jesus te ama, que o Senhor te ama num ponto que Ele entregou a vida dele, e você precisa contar para os outros que estão tristes, que não conseguem compreender isso. A nossa confissão de fé, no capítulo 8, ela nos lembra algo muito importante. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. O Evangelho alcança Lídia de forma calma e serena. Nós não vemos ali nenhuma exaltação, pelo menos Lucas não se preocupa em relatar isso. Não houve nada além dela ser impactada pelo poder do Evangelho, de ela ser encontrada pelo Senhor, e de ela ouvir a palavra do Senhor num momento muito simples, uma reunião de oração. Algumas vezes nós queremos marcar um local para nós falarmos de Jesus para alguém. Algumas vezes nós almejamos e pensamos um ambiente que tem que ser totalmente favorável para culminar naqueles que nós amamos ouvirem o Evangelho do Senhor. E essa mulher foi alcançada pelo Senhor na beira de um rio, num tempo de oração, onde os discípulos fizeram o simples, anunciaram a salvação em Jesus Cristo. É o mesmo simples que nós somos convidados a fazer. É o mesmo simples que nós somos convidados a lembrar que nós somos tocados. É o mesmo simples que nós somos transformados e que nós somos convidados a falar para aqueles que não conseguem, que podem ter o maior poder aquisitivo, que podem ter a maior importância econômica, política, seja a que for, mas que não tem o principal, o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, que vivem uma vida amarga, que vivem uma vida triste, uma vida vazia. É Deus quem toma a iniciativa. E Lucas ele fala isso no texto. Ele diz ali: vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração. Perceba que o texto dá o devido poder ao Senhor. Não foi Paulo que convenceu ela. Não é você que vai convencer alguém, mas é o poder do Senhor que convence do pecado. É o poder do Senhor que tira alguém de uma vida totalmente vazia, monótona. É o poder do Senhor que tira as pessoas da religiosidade morta. É o Senhor quem tira do meio de um povo que não teme ao Senhor e a coloca num local diferente. Coloca como uma serva. Coloca ali no que seria a futura igreja do Senhor Jesus. Só nos cabe fazer o simples, queridos. Para provar do poder de Deus, para provar do Espírito Santo do Senhor, nós somos chamados a fazer o simples. É o Senhor quem demonstra o poder, é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem abre o entendimento. A parte que nos cabe é anunciar a esse Deus tão amoroso, com todo o seu poder, que se importa com pessoas
das classes altas quanto das classes baixas, porque o céu é para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós somos chamados, queridos, a ouvir e a viver como os discípulos viveram. Lídia vivia de uma forma muito plena, mas sem o Senhor. E aí então, a partir do momento que ela ouve, que o Senhor abre o entendimento, então ela é transformada. E foi o Senhor, não foi Paulo. É o Senhor quem vai convencer aqueles que estão à sua volta, mas você é quem precisa falar, porque Paulo estava lá na beira daquele rio falando, da mesma maneira que nós somos convocados para onde o Senhor nos colocar, por onde nós passarmos, a falarmos com coragem, com intrepidez do Espírito Santo. O resultado da viagem de Paulo, do serviço de Paulo, é o poder de Deus sendo manifesto. O poder de Deus na missão é manifesto em terceiro lugar, na família e na cidade. Lídia então é impactada pelo poder do Evangelho. Lídia ouve aquela pregação na beira daquele rio, e então Lídia fala para os seus familiares. E é interessante que quem são os membros da casa de Lídia? Vamos ler novamente o versículo 15. Depois de ser batizada, capítulo 15 não, versículo 15, perdão. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Lídia era uma mulher influente. Lídia era uma mulher que tinha uma família grande. O marido dela não é citado, mas ela era uma mulher que temia o Senhor. A palavra do Senhor lá em Coríntios, vai no capítulo 7, versículo 14, vai nos dizer que a mulher, ela edifica o marido quando a mulher é crente. Da mesma maneira que o marido, quando ele é crente, a esposa não, então ele é, como está escrito lá, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Queridos, perceba o poder de Deus, o poder do Evangelho transformando a família. O marido daquela mulher foi encontrado, os filhos, os netos, bisnetos, nós não sabemos quantos, Lucas não nos relata quantos estavam lá, mas o que nós podemos ter a certeza é que os filhos, o marido, os seus funcionários que viviam naquela casa ou dentro do ambiente daquele lar, foram impactados pelo Evangelho. As crianças ali também foram encontradas pelo Senhor, porque o texto nos diz que todos daquela casa foram batizados. Esse é um dos textos que nos dá a certeza de batizarmos os nossos filhos como herança, como aliança com o Senhor. Percebam, queridos, que quando o Evangelho é eficaz nas nossas vidas, nós não conseguimos ficar parado, ficar quieto. Nós não conseguimos não transmitir aos da nossa casa. Nós não nos omitimos em falar, em pregar o Evangelho para aqueles que são nossos. Perceba que o Senhor é quem revelou, é o Senhor é quem quebrantou o coração daquela mulher, e o Senhor é quem impactou e transformou aquela família, que agora Jesus passa a ser o centro. Queridos, como é lindo ver a fé de Lídia ser motivo de impacto para a família. É triste ver as famílias em nosso redor que não professam a fé em Jesus e têm grandes problemas relacionais, problemas da falta da verdadeira alegria, pessoas que têm tudo financeiramente, mas não têm nada, porque não conhecem ao Senhor. E perceba o poder do Evangelho na família, na restauração. Perceba o quanto que o Evangelho impacta a nossa casa, e algumas vezes não nos damos conta disso. É uma tristeza quando nós conversamos com alguns adolescentes, com algumas crianças, que não puderam participar de alguma atividade que nós fizemos, que não puderam ser impactados pelo poder do Evangelho naquele momento, porque os pais ficaram com preguiça, porque o pai ou a mãe ficou dormindo ou vendo um jogo, e não priorizou para que o filho estivesse em comunhão com os irmãos, estivesse num ambiente propício para ouvir do Evangelho. E louvado seja o Senhor pelo esforço que as nossas famílias estão fazendo em trazer os seus filhos à igreja, em levar os seus filhos em atividades.
em intencionalmente querer que os seus filhos tenham amizades cristãs e cresçam no seio da igreja, para que não se desviem do caminho, para que tenham amizades sadias, porque o Evangelho é o centro daquela casa. Famílias que se ocupam de fazer o culto doméstico, para que o Evangelho seja pregado semanalmente, diariamente dentro dos lares. Famílias que entendem a necessidade de Jesus ser o centro do lar, para que possa ser completa aquela casa. Queridos, Lídia estava vivendo isso. E estava vivendo isso porque o poder de Deus foi manifesto naquela família, foi manifesto na vida de Lídia e foi manifesto naquela casa. E que extraordinário é nós podermos provar das mesmas coisas, de todos em nossa casa ser impactado pelo Evangelho, de todos dentro da nossa casa temerem ao Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, vivendo para a glória de Deus. Ali naquela casa estava sendo plantada a primeira igreja da Europa, e ao tudo que começou na beira de um rio. Hoje nós estamos aqui com um belo templo, está chovendo, graças a Deus, aqui dentro não, porque um grupo de pessoas se reuniu debaixo de uma árvore. E hoje está na nossa vez de anunciarmos o Evangelho. O Evangelho esse que vai impactar a nós mesmos, já impactou a nós mesmos, que está impactando a nossa família, e que está impactando a cidade de Curitiba, o bairro que nós estamos vivendo. Queridos, é extraordinário quando nós lemos os 4 capítulos de Filipenses, e em todo momento, Paulo está rendendo ações de graças pela vida daquela igreja. Paulo está celebrando porque ali há pessoas crentes, há pessoas fiéis ao Senhor, há pessoas com o coração disposto a servir a casa do Senhor, há pessoas a servir com os recursos que têm, entendendo a mordomia, que é todos os recursos que chegam às nossas mãos. Há pessoas ali que estão pregando o Evangelho, que estão vivendo o Evangelho. Que extraordinário é, queridos, olhar para a história que é do Senhor, na igreja que é do Senhor. Nós percebemos ali a gratidão do apóstolo Paulo, e tudo começou de maneira muito simples, mas cheia do poder do Senhor na vida daquelas pessoas. Eles talvez nem pensavam, Lídia talvez nem entenderia, que aquele início de igreja, que aquela casa que foi transformada, com aqueles servos que foram batizados, se tornaria algo tão grandioso para a história da igreja, para a história do povo de Deus. Da mesma maneira como nós, algumas vezes, não nos damos conta da grandiosidade do momento que nós estamos vivendo, do poder do Senhor sendo manifesto em nossa igreja, do poder de Deus sendo manifesto em nossas vidas, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor como discípulos que ouvem a voz do seu Senhor. O Evangelho de Jesus é suficiente para impactar uma pessoa, para impactar uma família, para impactar uma cidade. O Evangelho nos tira de uma religiosidade mórbida e nos torna servos de Jesus. Era isso que Paulo viveu, era isso que Silas viveu, era isso que Lídia viveu, é isso que a família de Lídia viveu, é o que os funcionários da Lídia viveu, é o que a cidade de Filipos viveu, e é o que nós almejamos viver hoje em nossa igreja. É o que nós almejamos viver como pessoas, como família de famílias, a viver o poder do Senhor. John Stott diz assim: a única função da fé é receber o que a graça oferece. A única função da fé é receber o que a graça oferece. Algumas vezes nós não nos damos conta da grandiosidade da graça do Senhor em nossas vidas. Algumas vezes nós não nos damos conta da grandiosidade da humilhação de Jesus no madeiro, para que nós pudéssemos hoje sermos povo de Deus. Algumas vezes nós não conseguimos perceber o poder de Deus sendo manifesto nas coisas simples. E o convite que a palavra nos traz é: perceba o poder de Deus no simples, almejando o extraordinário, aquilo que é grande, aquilo que só provém do Senhor para ser feito, e que nós provamos e vivemos quando nós somos discípulos de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a graça que alcançou Paulo,
que alcançou Lídia, que alcançou a família da Lídia, que alcançou a cidade de Filipos, possa ser manifesto também em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja e no meio do povo de Deus. Eles estavam pregando a graça do Senhor. Que nós possamos pregar essa mesma graça, o mesmo amor, a mesma salvação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que possamos crescer e avançar debaixo da graça e da vontade e do poder do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor, nosso Deus, nós nos alegramos, ó Deus, em ouvir a Sua palavra, em ver, ó Deus, o Teu agir, em ver o Teu poder no meio do Teu povo, o Senhor fazendo o extraordinário no meio do simples, o Senhor levantando pessoas improváveis em ambientes hostis, o Senhor convertendo pecadores, ó Deus, numa cidade que não conhecia ao Senhor, que apesar de ter pessoas que ali viviam, mas não viviam para a glória do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos compreender que é o mesmo momento que nós estamos vivendo hoje, e que o poder do Senhor se manifesta no meio do Teu povo, da mesma maneira como foi manifesto nos dias de Paulo e Silas, que foi manifesto, ó Deus, durante todo o decorrer da história do Teu povo, até chegar aos dias de hoje. Senhor, nos enche com o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos pregar o Teu Evangelho com intrepidez, com coragem, com força, com ânimo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos viver grandes coisas, assim como o apóstolo Paulo viveu, assim como Lídia, Senhor, após ser tocada pelo Senhor, também viveu, como a igreja de Filipos, Senhor, foi transformada, ó Deus, porque o Senhor resolveu chamar os eleitos do Senhor naquela cidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos viver contentes pelo poder do Senhor, alegres no poder do Senhor. Passamos por dificuldades, passamos por tempos difíceis, passamos, ó Deus, por enfermidades, passamos, ó Deus, por momentos que não são tão agradáveis, mas a nossa esperança está totalmente no Senhor, confiando no poder que é do Senhor, para que possamos continuar crescendo e avançando como pessoas, crescendo e avançando como discípulos do Senhor, crescendo e avançando como famílias do Senhor, crescendo e avançando como igreja do Senhor. Ó Deus, nos usa com o Teu poder, ó Pai, para que possamos viver o extraordinário do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor. Amém.